No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui nos estúdios da TV Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, seus locais de trabalho ou através da internet. Nós estamos aqui hoje celebrando a memória de um grande amigo de Jesus, um amigo especial, São João, que foi apóstolo, antes tinha sido apóstolo de João Batista, João que era irmão de Tiago, outro grande apóstolo, e que também foi um evangelista. A nossa igreja, muito deve a ele. E não é por acaso que a igreja colocou a celebração de sua memória tão perto do Natal. Mas o que devemos a ele? Devemos a ele uma lição sobre o que é ser testemunha. Vocês se lembram que, ao partir desse mundo, Jesus disse: sereis minhas testemunhas, até aqui em Jerusalém, até os confins da terra. Ser testemunha, segundo João, ouvimos isso, uma passagem da sua primeira carta, é alguém que fala do que ouviu, do que viu, do que contemplou, do que tocou. Foi essa experiência que ele teve de Jesus Cristo. Então, ele não fala de uma ideia, ele não defende uma tese, não. Ele está falando de uma pessoa que marcou profundamente a sua vida. E ele veio nos ensinar que ser discípulo de Jesus é ser testemunha, mas para isso nós precisamos conhecê-lo, entrar em sua intimidade, para poder depois dizer aos outros que nós falamos de alguém, não que ouvimos dizer, mas alguém sobre o qual nós mesmos fizemos uma experiência concreta, ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos. João nos ensina também a importância da hierarquia na igreja. Hierarquia são os vários graus de autoridade que Jesus deixou na igreja a partir de Pedro. Ele podia ter dito: olha, vocês são a comunidade, cada um faça o que achar melhor, cuidem para se amar, mas não, colocou pessoas responsáveis pela comunidade, porque ele sabia que sem isso seria um desastre. Quando foram ao túmulo na manhã da ressurreição, porque Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e de João dizendo: roubaram o Senhor, foram ver. João, mais jovem, chegou primeiro e viu o que havia dentro. E deve ter ficado surpreso, porque se tivessem roubado o corpo de Jesus, não iam arrumar o pano que envolveu sua cabeça, tudo que envolveu seu corpo direitinho em determinado canto. Ladrão não faz isto. Mas João esperou. Ele poderia ter dito: bom, Pedro vai demorar um pouco. Além disso, Pedro falhou, Pedro negou Jesus 3 vezes.
Pedro não estava na cruz lá quando eu estava. Eu tenho o direito de entrar logo e testemunhar o que aconteceu. Mas não. Humildemente, ele espera a chegada de Pedro, reconhece que a autoridade de Pedro, Pedro entra, aí ele entra também e testemunho que o corpo de Jesus não está ali e começam a entender que algo de importante, como ele mesmo havia anunciado, tinha acontecido. João tem outra grande lição para nós. De Deus. Quem é Deus? Aliás, é a grande pergunta que atravessa os séculos. A humanidade sempre está se perguntando, quem é esse ser? E dá aí vários nomes. Quem é Deus? Quando João escreveu suas cartas, o Evangelho e também o Apocalipse, ele já estava no final de sua vida. Tudo indica que foi o último apóstolo a morrer lá pelo ano 98. Portanto, entre a morte de Jesus e a morte de João, transcorreram uns 65 anos. E o que João fez nesse tempo? Cuidou primeiro de Maria, e segundo uma tradição, a teria levado para Éfeso, onde morou com ela, nos arredores da cidade. Mas, acima de tudo, foi um evangelizador, saiu a pregar, a falar desse Deus que ele havia visto, ouvido, contemplado e tocado, vendo e contemplando Jesus. Então, João anuncia, fala de tudo aquilo que aprendeu de Jesus, mas ele fala numa linguagem assim, de reflexão. Ele não é como os outros 3 evangelistas que descrevem o que viram e o que ouviram. Ele reflete, ele chega a conclusões e ele apresenta aquilo que é fruto de sua reflexão. Por isso que seu evangelho é tão difícil e é tão rico. E quando então João quis definir numa carta quem é Deus, saiu-se com aquela definição extraordinária. Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus ama apenas. Não é que Deus distribui amor. Não, Ele é da essência de Deus ser amor, ser dom. Deus é aquele que se doa sempre, sempre. E essa definição realmente é insuperável, essa definição de Deus. Deus é amor. Poucas palavras, mas de uma densidade teológica imensa. E, finalmente, nós devemos, entre mais coisas, mas cito mais uma, a João, apóstolo evangelista, a definição da encarnação, isto é, quando o Filho de Deus vem assumir a nossa natureza humana. Ele chama Jesus da palavra do Pai. Algumas traduções falam do verbo, mas para nós, em português, o verbo lembra essa forma de conjugar. E é a palavra. Quer dizer, Deus, segundo São João, tem alguém que é a expressão de si mesmo. Alguém que pode falar com autoridade daquilo que ele é. É não apenas um mensageiro, porque o mensageiro vai lá e transmite o que o seu Senhor mandou dizer. Mas Jesus, que viveu sempre com o Pai desde a eternidade, ele expressa tudo o que Deus quer expressar. Então, ele é a palavra do Pai. E quando ele fala, é o Pai que fala. Um dia ele vai dizer a Filipe, quando Filipe pergunta, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E o próprio Pai, nas 2 intervenções do Evangelho, no batismo de Jesus e na transfiguração do Monte Tabor, o que é que ele diz? Este é o meu filho amado, escutai-o. Como dizer, ele é a minha palavra. Eu não preciso falar mais, porque eu enviei agora não um grande profeta, uma pessoa extraordinária, não. Agora estou enviando aquele que é a expressão de mim mesmo. Tudo que ele vai falar é aquilo que eu quero falar para vocês. Por isso não dá para fazer uma experiência de Deus, do Deus de Jesus Cristo, sem conhecer o Senhor, sua palavra, sua pessoa, seu coração. E disso João entendeu bem, que nesse dia da sua festa, ele nos ensine
a termos essa experiência de Jesus, nos apaixonarmos por Jesus, para então, como discípulos seus, sermos testemunhas suas. Assim seja. Amém.